Bem-vindos ao Tech Podcast, um projeto do Sindinfo, representante da indústria de tecnologia do estado de Minas Gerais, para o qual convidamos os C-Levels das maiores empresas de tecnologia do estado para compartilhar sua trajetória, experiências de mercado, processos de gestão e visão de futuro. Eu sou a Inácia Soares, jornalista e atuo na cobertura do setor de negócios, empreendedorismo e carreiras há 23 anos. Já entrevistei milhares de empresários, executivos e especialistas e curto muito cada um desses momentos, porque afinal é um privilégio conhecer mais sobre a trajetória dos profissionais que movimentam o nosso mercado, além de também ser um grande aprendizado. No episódio de hoje eu vou conversar com Daniel Eloy, que é cofundador da Pris, startup especializada na análise de remuneração variável e avaliação de ativos de propriedade intelectual. A Pris é considerada uma das 10 melhores startups do país, segundo o ranking das 100 Open Startups. Daniel Eloy também é engenheiro de produção, com mestrado na área pela UFMG e palestrante. E ainda é o responsável por liderar a criação e o desenvolvimento dos produtos e serviços da Pris. Daniel, seja muito bem-vindo ao Tech Podcast. É aqui que você conta tudo de bom que tem feito como gestor, os desafios que venceu para trazer a Pris até aqui com seus sócios e, claro, os perrengues. Não esconda os perrengues de nós, viu? Obrigado por estar conosco. Obrigado, Inácia. Eu agradeço o convite, né? Pode deixar que eu vou compartilhar um pouquinho da nossa história e, né, perrengue é o que não falta para o empreendedor, né? Então vai ter perrengue para contar. Isso mesmo. Vida de empreendedor tem sempre um perrengue rondando, porque é o desafio de quem inova, principalmente como vocês, e que vai além daquilo que o mercado está acostumado, né, Daniel? Não, exatamente. E assim, acho que é um pouco, o que a gente vive é um pouco uma montanha russa, né? Então, tem dias que a gente está mega satisfeito, que algo muito desafiador deu certo, né? No dia seguinte, às vezes, vem algum susto, né? Seja, sei lá, alguém do time que é importante recebeu uma proposta para ir para outro lugar, né? Alguma dificuldade com algum cliente, e a gente vai equilibrando, né? Momentos de alegria e de preocupação. Mudança é a única certeza do empreendedor quando chega para trabalhar, né? Exatamente. Daniel, vamos então começar falando o seguinte, provando que aqui nessa conversa, nesse podcast, Casa de Ferreiro não tem espeto de pau. A Pris, afinal de contas, ajuda as empresas a cuidar melhor da sua equipe, dos seus talentos. E lá na Pris, vocês falam muito de resultados, mas na mesma proporção em que falam de felicidade, o que para muitas empresas parece absolutamente antagônico. Como é que é o clima lá dentro? O que vocês fazem de bom pelos colaboradores? Bom, a gente tem um propósito que é pouco comum, né? Então, assim, o nosso propósito como empresa é conseguir criar um modelo de negócio, né, um modelo de empresa que equilibre resultados e felicidade, né? Seja da nossa equipe, de clientes e parceiros. E então, assim, realmente, toda decisão que a gente toma na Pris, a gente considera esse aspecto de felicidade, né? Assim, eu acho que várias coisas que a gente já decidiu numa empresa, né, que é focada em resultado financeiro como principal ponto, com certeza teria seguido outro caminho, sabe? Então, assim, a gente tem uma série de coisas que eu posso compartilhar, né? Algumas coisas, a primeira que eu destaco é a nossa estrutura de gestão, né? Uma gestão horizontal, baseada no conceito de autogestão. É uma gestão que não é hierárquica, então acaba sendo bastante participativa, né? Assim, eu acho que ela é até realizadora em alguns aspectos, porque ela ajuda as pessoas, assim, ou permite, né, que as pessoas desenvolvam habilidades que nem sempre elas estão acostumadas, né? E assim, a gente pode falar um pouquinho mais disso, eu vou dar só alguns outros exemplos, né? E a gente entende, né, que para esse tipo de estrutura funcionar, a gente precisa ser muito transparente. Então, assim, a gente é transparente no nível em que todo mundo tem acesso às nossas informações financeiras, salários de todo mundo, né, quanto que a gente desse nível. Então, assim, todo mundo sabe quanto que o colega ganha, por quanto a gente vendeu os projetos, quanto dinheiro que a gente tem no banco, né, e, assim, não para aí, né, a gente tem outras coisas, por exemplo, uma coisa que eu sou super incentivador, até porque eu pratico também, né, a gente incentiva a prática de meditação transcendental. Então,
A gente não só subsidia o curso de quem quer aprender, mas a gente também, né, incentiva e permite que a pessoa medite durante o horário de trabalho sem precisar fazer pausa nem nada, né? Então, são algumas coisas que a gente vê, né, que têm sido relevantes, e com isso a gente conseguiu já alguns reconhecimentos também. Você falou do 100 Open Startups, e a gente ficou bem feliz também, a gente conseguiu uma nota muito alta num ranking da Humanizadas, que também avalia um pouco disso, né, de práticas de gestão de pessoas. Da porta para dentro, né? Da porta para dentro, e também Great Place to Work, né, a gente já tem selo já tem algum tempo e tem entrado em alguns rankings do Great Place to Work também. Ô, Daniel, eu vou ter que te interromper, porque você despejou um monte de coisa aí, deve ter gente nos ouvindo de cabelo em pé. Aqueles gestores mais conservadores devem estar pensando assim, meu Deus, como é possível uma empresa funcionar com ordem, dar resultado, ter controle, se não tem hierarquia, se não tem quem manda, para ter aquela história de que obedece quem tem juízo, né? Quem pode, manda, quem obedece quem tem juízo. Assim, isso funciona para todo mundo? Ou na hora assim, do processo de seleção, vocês têm que ficar usando uma peneira ali, porque não é todo mundo que se encaixa nesse formato de trabalho? Excelente pergunta. A gente, lógico que é um processo contínuo de aprendizado, né? A nossa própria estrutura de gestão, ela tem mudado com o tempo, e isso é um aprendizado que a gente tem tido. Cada vez mais tem ficado claro que nem todo mundo se adapta bem, né? Assim, não existe certo e errado, né? Mas tem gente que realmente acaba rendendo mais, fica mais confortável num ambiente em que talvez a pessoa recebe a ordem ali mais clara do que tem que ser feito. Mas dá para identificar essa pessoa que será resistente na seleção, ou ela precisa passar pela experiência de viver esse momento? A gente tenta, a gente tenta. Então, assim, isso a parte mais importante do nosso processo seletivo é essa adequação, esse alinhamento com os valores, né, com a nossa cultura. Claro que, né, a peneira nem sempre funciona, né? Então, assim, a gente já teve casos que realmente entrou alguém, né, que depois começava a ter muita dificuldade com a autogestão, da transparência do que estava fazendo, né? E, assim, são regras básicas que a gente combina para poder funcionar sem hierarquia, e, né, em alguns casos a gente consegue ver rapidamente, talvez, que a pessoa não tá tendo muita facilidade, né? E aí a gente tenta ainda avisar, né, mostrar ali o que deveria ser feito, mas realmente, né, tem casos que não funciona, e aí o caminho que a gente vê que é melhor para a pessoa e para a Pris, né, é realmente o desligamento. Mas, assim, confesso que não é tão frequente, tá? É mais, a gente perde muito mais gente que é contratado, né, e vai em busca de outras oportunidades, até para ter outras experiências, do que a gente desligar, né, a Pris desligar a pessoa. Então, acho que tem funcionado bem o nosso processo seletivo nesse aspecto. Que bom, porque ele é bem ousado. E qual é o perfil da sua equipe? Mais homem, mais mulher, equilibrado, idade? Olha, assim, antes eu via, né, assim, era mais homem e pessoal mais novo, né, e mais recentemente a gente tem conseguido diversificar, né, então, assim, hoje a gente tem bastante mulher até, e mulheres em níveis, sim, por mais que a gente não tenha hierarquia, a gente tem lideranças, né, e tem mulheres em posições que a gente pode chamar aqui dentro, que são posições de liderança, né, assim, e a gente também tem conseguido trazer pessoas agora com um pouco mais de experiência, né? Então, antes a gente estava num público ali, né, sub 30, né, talvez até sub 25. Eu faço 40 ano que vem, né? Então, e a gente tem conseguido trazer algumas pessoas numa idade próxima à minha, né, e até um pouco mais velhas. Então, isso tem sido importante. Até assim, tem sido curioso, porque eu peço desculpa porque minha filha está um pouco brava, que eu acho que vocês estão ouvindo, né? Mas, qual a idade dela? Fez 1 ano, tem 10 dias. Então, que é a atenção do papai, gente. Exatamente. É primeiro filho? Primeira. Então você está aprendendo também a ser pai, né? Estou aprendendo. Na verdade, eu dei até sorte, né? Porque eu ia muito a São Paulo a trabalho, né? E desde que ela nasceu, acabou que eu estou conseguindo resolver tudo pelo Zoom, né, pelo Hangouts, etc. Então, estou podendo estar aqui no dia a dia, né? Nesse aspecto eu até tive sorte. Ô Daniel, essa foi uma das vantagens, poucas, digamos assim, da pandemia, que é poder trabalhar em home office, né? Para mim, particularmente, fez bastante diferença, né? Não só por conta da minha filha, né? Então estou podendo acompanhar esse primeiro ano dela aqui diariamente, mas até que o lado de produtividade foi bem positivo também, né? Assim, como eu fazia muita visita,
Então, assim, eu acabava perdendo muito tempo de deslocamento, né, indo de Belo Horizonte para São Paulo com muita frequência, e até lá em São Paulo, né, um tempo dentro de táxi e tal. E agora, né, sai de uma sala e entra em outra aqui em um segundo, né? Então, nesse aspecto aí foi um lado bom, né? Mas, lógico, né, tem muitas outras coisas ruins aí, né? Muitos desafios que a gente ainda não conseguiu resolver, mas ganhamos experiência tentando, pelo menos, né? Exato. Daniel, vamos falar um pouquinho dos serviços que a Pris oferece para o mercado. E aí a gente tem várias soluções que vocês criaram, e eu quero entender, assim, qual foi a sequência de criações? Qual foi o primeiro serviço que vocês lançaram para o mercado? Um bom ponto, né? Até uma história meio, assim, pouco comum, né? E mostra o tanto que essa vida de empreendedor é cheia de incertezas, né? Bom, até eu falar do início da Pris, a Pris começou a partir de pesquisas no meu mestrado, e a gente começou com uma consultoria em análises financeiras, né? Então, assim, algo bem padrão, né? Assim, claro que a gente usava alguns conhecimentos mais, vamos chamar assim, sofisticados, que eram bem aplicados para casos específicos, mas ainda assim, né? Não era algo assim tão específico. E aí, um dos nossos clientes, na época, talvez aí com uns 2, 3 anos de Pris, ele pediu para que a gente fizesse uma solução para precificar e contabilizar os planos de remuneração por ações dos diretores, né? O pessoal chama de plano de stock option, e eram realmente planos de stock option. A gente fez, né, entregou um modelinho até no Excel, com VBA, algo, né, mais improvisado ali, só que a gente sempre teve uma vontade, até estratégica, né, para a forma como a gente viu o negócio, em ser uma empresa de tecnologia, ter algum tipo de receita recorrente. E a gente estudou um pouco mais o mercado e viu que no Brasil ainda não tinha ninguém oferecendo uma solução nessa linha, né? Uma solução que gerenciasse os planos de remuneração de longo prazo, né? Os planos de ações, planos de opções, e que fizesse a parte contábil. Então, a gente começou bem assim, reinvestindo o que a gente gerava com consultoria, a gente começou a montar um time de desenvolvimento, né? E foi começando a tentar vender sem entender muito bem o que a gente estava vendendo, e aí cada visita que a gente fazia a potenciais clientes, a gente ia aprendendo um pouco mais do que o cliente precisava, até que a gente conseguiu virar ali os primeiros clientes, e aí desde então a gente acabou virando um especialista no tema de remuneração variável, que foi, né, realmente o primeiro produto que a gente fez, né, e hoje é o nosso principal produto do ponto de vista de... Você citou a remuneração variável de longo prazo, mas vocês também fazem a de curto prazo, né? O de curto prazo veio até depois, né? Então, veio a partir de demandas de clientes de longo prazo. A gente tem já, né, também alguns clientes que usam a parte de curto, né? Mas proporcionalmente, sei lá, 80%, 90% dos clientes é da parte de longo prazo. Então, realmente, a gente está como referência nesse tema. Esses clientes que pedem aí essa análise da remuneração de longo prazo são de vários setores, e que tipo de trabalhador, de colaborador que é contemplado com essa modalidade? É gente mais assim de gerente para cima, ou alcança toda a equipe de alguma empresa? Bom, em relação à primeira parte, né, é multissetorial, então não tem um setor específico, geralmente são empresas já um pouco maiores, né, empresas, pelo menos as empresas com as quais a gente trabalha, né, com o sistema, e muitas são de capital aberto já, ou estão com plano de abrir capital, e do ponto de vista de elegibilidade, né, que seria essa pergunta, né, assim, quem que participa desses planos, bom, principalmente a nível executivo no Brasil ainda, algumas empresas já desceram para um nível gerencial, e aí, principalmente empresas de tecnologia, por conta aí da escassez de mão de obra, né, que a gente tem visto nesse setor, já estão começando a colocar outros níveis, né, um nível, vamos chamar assim, especialistas técnicos, né, não mais esses níveis de gerência executiva para cima, que é um pouco tradicional aqui no Brasil. Fora do Brasil, até já existe uma tendência de habilitar, mesmo que planos um pouco menos agressivos, mas habilitar para a empresa toda. E a gente está vendo alguns clientes nossos um pouco com esse movimento agora, né? Então, quem sabe, né, não chega essa tendência que já existe fora aqui no Brasil, que são planos de ações aí para a empresa toda, né, que é bem interessante do ponto de vista de alinhamento ali com o acionista, né, assim, querendo ou não, você faz com que, né, a equipe vire acionista também, né, então ele vai pensar, né, se preocupar como o acionista se preocupa. Então, acho que é um pouco desse objetivo. Interessante, porque isso também criaria uma nova cultura de investimento em ações, né, para pessoas de todos os níveis profissionais, não apenas da cúpula das empresas.
Exatamente. Eu até acho que a gente está no Brasil um pouco, né, essa discussão é um pouco do problema entre o ovo e a galinha, né? Porque será que, né, a gente não tem tanta cultura de ações porque esses planos ainda são só executivos, ou também ao contrário, eles são só executivos porque as pessoas não têm cultura, né? Então, fora do Brasil a gente vê que é comum muita gente ter aplicação em ações, e as empresas dão esse tipo de plano também, né, para, sei lá, 15 mil funcionários em algumas empresas. E aqui no Brasil é difícil você ter planos de mais de 500 pessoas, que, né, já seriam planos até considerados grandes. A participação nos lucros foi uma grande evolução, né? E ela chega às pessoas mais simples da organização, o que é muito bacana, e a gente pode dizer e comemorar que é uma evolução do mercado. Sem dúvida. E aí, até nesse ponto, no Brasil, né, existe um incentivo fiscal para essa parte de participação nos lucros e resultados, né? Então, querendo ou não, é um incentivo para que as empresas coloquem uma parte ali da remuneração nessa configuração, o que não existe ainda para a parte de ações, né? E fora do Brasil já existe. Então, também existe esse entrave, na verdade, até um pouco pior do que isso, né? Na verdade, no Brasil não tem uma legislação específica, então tem uma série de discussões judiciais, tem autuações da Receita Federal, tem decisões do CARF, então ainda existe bastante discussão qual que é a natureza desses planos de ações, né? Se ele é uma remuneração convencional, se ele é uma relação mercantil, e aí isso traz uma série de impactos para as empresas e para os participantes também. Então vamos torcer para deputados federais, senadores estarem nos ouvindo, para quem sabe nós fomentarmos esta ideia na cabecinha deles e eles possam levar isso para a próxima reforma trabalhista, em quem sabe? Tomara. Isso chegou a ser discutido no marco legal das startups, mas aí foi tirado, né? Porque realmente, eu particularmente acho que não era o lugar de discutir isso, né? Apesar de ser um tema relevante para startup. Mas tomara que tenha, né, algum projeto de lei específico para remuneração baseado em ações de forma mais ampla. Daniel Eloy, eu quero ver com você um outro aspecto do trabalho da Pris, que são as questões ligadas à propriedade intelectual. E aí, como jornalista, eu vou te dizer que diversas vezes eu já ouvi trabalhadores aí de níveis diferentes reclamando que tiveram a sua ideia roubada pela empresa, e dentro até de um programa que havia previsão de remuneração pela melhor ideia, eles não foram contemplados, mas acabaram sendo surrupiados. É nesse sentido que a Pris trabalha, para proteger e contemplar aquele que tem a melhor ideia? Bom, mais ou menos, né? Assim, a gente ajuda a definir as políticas e veículos em que isso deve ser feito, né? E também depois que esses ativos de propriedade intelectual, vamos chamar assim, eles já foram registrados, quando tem algum tipo de negociação, a gente ajuda também a estimar o valor ali que poderia ser considerado. Essa questão que você trouxe, né, ela é bem relevante, e aí, assim, é importante sempre a gente entender um pouco mais do contexto, principalmente, né, do trabalhador que se sentiu ali lesado, porque dependendo da natureza do trabalho para o qual ele foi contratado, assim, ele foi contratado para realmente inventar, né? Então, assim, dependendo do tipo de invenção, tá justo e esperado que ele faça aquilo. Agora, pode acontecer também que ele, né, por interesse próprio, ele consiga inventar algo que traz impacto positivo para o negócio da empresa, mas que não está vinculado ao tipo de trabalho que ele faz, né? E aí, nesse caso específico, em tese, ele deveria sim ser de alguma forma remunerado, né? Assim, ele seria o titular daquele invento. Mas é importante também falar que, assim, a ideia por si só, ela não é protegível, né? Então, você precisa ter algo um pouco mais evoluído do que só uma ideia para você conseguir entrar ali com um pedido de patente, né? Então, assim, também... Tem que estar formatada de alguma maneira. Exatamente. Né? Tem os pré-requisitos lá do INPI, né, que é o órgão, né, que organiza... Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, Exatamente. E aí tem os pré-requisitos de proteção, né, de patentes, de desenhos industriais, né, de marcas também. E aí, principalmente, eu acho, né, do que a gente está falando aqui, provavelmente diz mais respeito a patentes de invenção e talvez um pouco a desenho industrial. É importante também avaliar se realmente era algo protegível, né? Se aquilo que o funcionário trouxe era algo que já era protegível ou não. Porque também, se não for, né? Talvez ele se sentiu injustiçado, mas talvez sem razão também, né? Pode ser mesmo, pode ser uma impressão equivocada. Agora, a despeito de todo esse investimento e esse desenvolvimento de vocês em produtos ligados à gestão de pessoas, vocês continuam com finanças e tributos também? Bom, na verdade não de forma direta, né? Mas de forma
indireta dentro principalmente dos serviços de remuneração, né? Então, essa parte realmente, assim, já é complexo para a gente ter duas linhas de negócio, né? Uma ligada à propriedade intelectual e outra à remuneração. Então, essa terceira a gente já deixou um pouco de lado realmente, né? Até provavelmente você viu no site, né? E a gente está dando até uma reformulada, porque tem ficado um pouco confuso, né? Assim, são dois temas já distantes. Na cabeça do cliente deve ser difícil de entender, né? Exato, como é que vocês foram parar nessas duas coisas, né? Assim, a gente foi parar através das finanças, mas hoje, né, como a gente já evoluiu um pouquinho nos dois temas, fica mais difícil entender esse link, né? Então é algo que a gente está trabalhando agora. Foi até bom ponto que você trouxe. É bom que você pondera e o mercado já fica sabendo disso, né? Exato. É bom que aperta também nosso time aqui de marketing para a gente acelerar isso. É verdade. Ela dá uma limpa na comunicação oficial de vocês, né? Exato, mas eu tô brincando, mas a gente já está trabalhando nisso realmente, né? Já é o que a gente está prevendo resolver. Aliás, você sabe que essa é uma provocação, esse é um problema que eu enxergo em muita empresa, né? Não estou dizendo especificamente esse de ter alguma informação mais antiga e ultrapassada, mas eu vou colocar uma questão para você aqui agora, em que eu coloco para muitos gestores e empresários, que é a seguinte: você de vez em quando vai lá nas suas redes sociais, claro, não como o Daniel Eloy, mas com outro perfil, e manda uma pergunta lá numa rede social, no Instagram, em alguma coisa que vocês tenham lá no YouTube, no Facebook, vai lá no seu site, manda um e-mail para ver se alguém responde, e se responde no tempo correto. Você faz esse teste? Não, bom teste para ser feito, né? Eu particularmente não lembro, né, a última vez que eu fiz. A gente até tem, assim, eu fico em cópia, dependendo do canal que chega, eu recebo a cópia tanto da mensagem que chegou, quanto da nossa resposta. Então, assim, pelo menos eu tenho acompanhado com base em alguns casos reais, né? Mas ótima provocação, né? Eu mesmo, como um cliente fantasma, nunca fiz, não. Pois eu vou te falar, porque esse cliente fantasma, ele é muito útil. Porque eu, por exemplo, tem épocas que eu falo assim, olha, eu quero entrevistar alguém desse segmento. E mesmo eu conhecendo os líderes, tendo às vezes o celular deles, o contato direto, eu não faço o convite por ali. Eu faço o convite pelo canal da empresa público. Legal. Para ver se funciona. E eu vou te garantir que muita entrevista que eu quis fazer não rolou. É mesmo? E depois eu encontro os donos e falo, olha, amigo, era para você ter sido entrevistado, mas não rolou porque ninguém respondeu o convite que eu fiz. Uma ótima provocação, né? E realmente, né, começa a ter muito canal, e até se olhar no site, né, não só nosso, né, de muitas empresas, dentro do próprio site tem vários canais, né, e aí potencialmente algum canal ali não está mais atualizado, às vezes não chega nenhuma notificação para o time, né, e está ali aberto para o público ainda. Bom ponto mesmo. Isso. Então aproveita, esse alerta serve para você e para quem está nos acompanhando também, né, Daniel? Excelente. Então, vamos mudar de assunto aqui e trazer um detalhezinho que você citou lá na sua primeira resposta, aquela resposta que eu falei que trouxe de tudo um pouco, foi um grande guarda-chuva, quando você disse que vocês optaram por crescer com investimentos próprios, que é o que o mercado chama aí no setor das startups, do bootstrapping, que na visão dos gestores mais antigos, mais experientes, nada mais é do que um jeito conservador de crescer com recursos próprios, sem considerar, por exemplo, sócio investidor ou fundos de investimento. Por que vocês optaram por esse caminho? Bom ponto, né? Eu acho que isso está ligado um pouco ao nosso propósito, sabe? A gente até a gente já teve discussões com investidores, com potenciais parceiros, ainda, né, não chegou a algo que, vamos chamar assim, né, que fosse irrecusável, né, ou que fosse bom para todos, um pouco pelo objetivo, né? Assim, um investidor, pelo menos a grosso modo, né? O investidor ele vai entrar como sócio com o objetivo de fazer o negócio crescer e depois ter uma saída, né? E é o delta, a valorização da empresa, é o que vai proporcionar para ele o ganho, né? E é super legítimo, porque é a forma que ele trabalha, né? Só que, assim, no nosso caso, o nosso propósito é esse de criar ambientes de trabalho felizes, né? E aí começa, assim, pelo menos em um certo grau, pode ser conflitante, né? Então, podem existir decisões, né? E esse ano a gente tomou algumas que não seriam convencionais se o nosso objetivo é crescer para ter, o pessoal chama de ter um exit, né? Ter a saída ali, uma venda. Ela faz mais sentido, talvez, numa empresa que está querendo crescer com uma visão de mais longo prazo e realmente acreditando nesse propósito da felicidade, entendeu? Então assim, a gente realmente enxerga
o lado financeiro, e a gente, inclusive, é muito preocupado com a nossa gestão de caixa, e até por isso que a gente tem conseguido crescer de uma forma sustentável com bootstrapping, mas a gente enxerga realmente os indicadores financeiros como meio, né? E os indicadores de satisfação, a gente chama até de felicidade mesmo interna, e de satisfação dos nossos clientes, esses sim são os indicadores fim, entendeu? E assim, ainda não teve uma situação em que a gente se sentiu confortável de que teria um investidor com esse mesmo tipo de visão. Então, assim, a gente meio que assim, para viabilizar essa nossa forma de gestão autogerida, né, e com esse tipo de propósito, a gente optou por esse caminho, né, assim, claro que a gente poderia ter crescido muito mais rápido com o investidor, né, assim, seria talvez uma outra velocidade de crescimento, mas talvez a gente também não teria conseguido criar uma estrutura como é a nossa de autogestão, né, e com esse grau de transparência. Então, assim, talvez seja uma falta ainda, pelo menos por enquanto, tá? É uma falta de um match, né, com alguém que fizesse sentido, que concordasse, entendesse esse modelo de gestão. E aí, né, assim, sempre o nosso modelo foi a consultoria, né, os serviços que a gente tem de consultoria financiando o negócio de software, e aí esse ano a gente ficou muito feliz, o nosso plano de ações, inclusive, tinha uma meta que era as ações só seriam liberadas se a gente tivesse um nível de receita recorrente, né, de assinatura de sistema, que pagasse toda a nossa estrutura de custo, e aí aconteceu isso esse ano a primeira vez. Então quer dizer que, assim, primeiro, a gente tem novos sócios, né, e segundo, que hoje a nossa estrutura inteira de empresa pode ser paga pelos softwares. E aí qualquer serviço que a gente faz que não é de software, ele é mais, vamos chamar assim, mais lenha para a gente colocar na nossa fogueira de crescimento. Então, assim, a gente hoje eu acho que está até conseguindo se auto-investir de uma forma um pouco mais agressiva, até por conta disso, entendeu? Mas eu acho que é mais isso, né? Foi mais a questão do propósito, a forma como a gente acreditava que a empresa deveria ser gerida, que, né, fez mais sentido seguir o caminho do bootstrap. Eu estou te ouvindo aqui, me lembrando de uma aula no MBA que eu fiz na Fundação Dom Cabral com o professor de finanças Agostinho Santana, dizendo que, olha, o seu dinheiro investidor, o seu dinheiro empreendedor é o recurso mais caro que a organização tem, viu? Trazer dinheiro de fora é mais barato para crescer. Você não pensa nisso, não? A gente até já trouxe, não de investidor, né? Então, assim, a gente já trouxe dinheiro do BDMG, a gente recebeu subvenção da FAPEMIG. Então, isso a gente olha, né? Mas, assim, eu concordo com o professor, né? E financeiramente falando é verdade. Mas aí depende, assim, o que você quer de propósito de vida, né? Assim, eu empreendi muito porque eu acreditava de uma forma de fazer negócio. Se eu não consigo encontrar, né, alguém que acredita nessa forma de fazer negócio, né, eu vou trazer um sócio, que no fundo, né, todo sócio é também chefe, né? Porque você vai ter que tomar decisão junto, que, assim, vai contra a forma que eu acredito que deve ser trabalhado, sabe? Então, é perigoso eu perder o prazer em trabalhar. E para mim isso é muito mais importante do que ganhar dinheiro, né? Então, de novo, né, assim, na minha vida é isso também, né? Assim, o dinheiro não é o fim, ele é o meio. Então, né, para que eu vou, às vezes, mudar tudo que eu acredito para ganhar dinheiro mais rápido, né? Então, é um pouco essa linha. Entendi. Daniel, as suas palavras para mim estão soando como aquela pessoa que decide construir uma casa de campo onde ela quer ficar depois de se aposentar. Tipo assim, a minha vida vai ser ali. Você pretende trabalhar na Pris, ser o dono dela, um dos donos, um dos sócios, até o fim da sua carreira produtiva como empreendedor? Bom, nem sim, nem não, pra falar a verdade, né? Então, já tivemos essa pergunta algumas vezes, né? Então, é igual jogador de futebol, né? Fala, se tiver uma proposta que é boa para todo mundo, né? Então, acho que é a mesma ideia, sabe? Agora, né, se claro, né, tiver alguém interessado... Vender a Pris, vocês consideram? Não, a gente considera, né? Assim, a gente já conversou, até eu comentei, né? A gente já conversou, a gente é aberto para conversar, né? Nunca chegou a algo que a gente achou que era bom o suficiente, né, para a gente, né, fechar negócio, né? E de novo, né? Assim, tem que ser bom também para o time, né, por conta desse nosso propósito de felicidade. A gente considera, claro, mas a gente não está buscando isso ativamente, sabe? Então, assim, vira e mexe, chega alguém para conversar, né, e a gente é super aberto, discute abertamente, mas não necessariamente, né, assim, vai chegar a algo que agrade todo mundo, sabe? Então, acho que a gente não tem essa ansiedade, né, a gente realmente não construiu a Pris para ser vendida, né, que aí o caminho natural seria esse, né, procurar um investidor, crescer rápido, vender e tal.
né? Mas, assim, claro, né, pode surgir e, né, falar que a gente nunca vai vender também, eu acho que não representaria, né, a verdade. É precoce em relação ao futuro que traz tantas surpresas para nós, né? Ô, Exatamente. Daniel, mas olha só, a gente está caminhando para o encerramento e você citou lá no começo também a questão da meditação. Você medita, além de incentivar que seus funcionários, seus colaboradores meditem, você também tem essa prática? Eu tenho, até aquilo, assim, aquilo que eu acredito muito, né? Eu só vou propor as coisas que eu realmente acredito, preferencialmente eu faça, né? Então, eu pratico meditação transcendental desde 2008. Como é que é? Resume pra gente essa transcendental. Tá, ela tem uma grande vantagem, né? Que ela você faz sozinho, né? Então, você não precisa, né, botar ali, não é uma meditação guiada, sabe? Então, você vai receber um mantra, né, de um professor credenciado, você vai praticar 2 vezes por dia, 20 minutos por dia, né? E aí tem muitos estudos científicos que mostram benefícios né, de redução de estresse, redução de alguns indicadores fisiológicos que sejam ruins, né, aumento até de QI. Então, realmente é impressionante, né? E aí, na pandemia, a gente tem ouvido muito falar, e é claro, né, a gente também sofre com questões de saúde mental, mas assim, eu vejo o impacto não só para mim, né, minha família, minha esposa, né, todo mundo que eu tento levar para praticar, e aí na Pris também, né, então assim, a gente realmente fomenta e a gente vê, claro, né, não é a empresa inteira que tem interesse, e óbvio, também não é o tipo da coisa que você vai obrigar alguém a fazer, né, então a gente tenta facilitar, mas é opcional, mas eu particularmente vejo uma diferença, pelo menos assim, na média, né, de quem medita para quem não medita, para lidar com situações difíceis, né, nível de produtividade. Chega uma vez eu fiz um levantamento de turnover, e o turnover de quem meditava era menor, então, assim, eu só vejo vantagens, essas vantagens têm, né, estudos científicos comprovando, mas é legal ver o lado prático também, né, então, eu realmente vejo muita vantagem, e o que é interessante também é que não é algo, né, religioso nem nada, sabe, é uma técnica mental, você não precisa acreditar em nada, basicamente sentar ali 20 minutos, fecha o olho, né, aplica o mantra que você vai receber né, de um professor credenciado e pronto, né, assim, qualquer lugar que você tiver. Pois é, Daniel, você falou aí do mantra, e eu tô aqui pensando, só me vem à cabeça o Aum. Tem mantras diferentes e personalizados, por exemplo, o professor manda um que tem a ver com a sua busca pessoal, ou é meio igual para todo mundo e cada um vai fazer do seu jeito? Não, assim, eu não sou professor, né, então, lógico que o nível que eu sei é limitado, né, mas cada pessoa tem o seu mantra individual, e aí os professores, eles são treinados para escolher o mantra específico da pessoa. É claro que, né, vai acontecer de terem pessoas com mantras iguais, né, porque também não vão ser infinitos os mantras, mas cada pessoa recebe o mantra mais adequado para ele, né, mas os critérios de escolha eu não sei, né, os professores que vão saber dizer. Ai, meu Deus, a minha curiosidade não me deixa, não me impede de te perguntar, qual que é o seu, você pode falar? Tem jeito de você fazer um pedacinho para a gente entender ou não? Não pode, o mantra é pessoal, você não pode falar com ninguém. É sigiloso isso, é? Quer dizer que você mostra o seu saldo bancário para qualquer um, mas não conta o seu mantra. Exatamente. Ô, Daniel, vou te falar que deve ter gestor mais conservador te ouvindo, essa calma sua tibetana, para falar de assuntos que são tão delicados como gestão de pessoas, essas questões de gestão à vista, e deve estar achando assim, esse sujeito não é daqui, ele deve ser de outro planeta. Que tal se você se dispuser a aceitar e receber para mostrar às pessoas o seu jeito de administrar e dos seus sócios na Pris, de quem assistiu aqui o nosso podcast, topa? Claro. Disponibilizar, né, o contato, posso compartilhar meu e-mail, por exemplo, né, e eu fico à disposição aí para, né, discutir. Eu acho super válido esse tipo de discussão, né, e compartilhar, porque assim, realmente é algo que a gente acredita na Pris, então se mais gente achar interessante essa forma de trabalho, né, quer dizer que está dando certo. Então, vai ser um prazer. E assim, e você sendo um exemplo vivo e real e que funciona de uma empresa que adotou essa preocupação com as pessoas como o seu mantra da gestão,
Isso pode sim estimular pessoas que já passaram essa ideia pela cabeça delas, mas quando olha para os lados só vê todo mundo fazendo o jeito tradicional, de cobrança, de imposição e de hierarquia. Eu acho que você pode ter neste podcast despertado alguns gestores e alguns empresários para esse modo de ser, de pensar e de fazer, viu? Ué, tomara, fico na torcida, porque no fundo é um pouco do nosso propósito, né? Nosso propósito não é só olhando para a gente como empresa, né? Mas se a gente, numa visão assim, se a gente for considerado referência, né, isso inspirar outras empresas e outros empreendedores nesse sentido, a gente vai ficar muito feliz. Tá ótimo então, Daniel, eu vou agradecer demais pelo seu tempo aqui, pela sua disposição em ser tão sincero, tão aberto, em compartilhar tantas coisas conosco. Agradeço então ao Daniel Eloy, que compartilhou todas essas informações conosco, e eu quero lembrar você que está nos assistindo aqui, nos ouvindo, que você pode acessar os episódios do Tech Podcast, todos que já passaram, pela sua plataforma preferida e também pelo IGTV, e ainda tem o canal oficial do Sindinfor no YouTube. Daniel, muitíssimo obrigada, viu? Sucesso na Pris, que vocês continuem crescendo, empregando mais pessoas e mostrando esse jeito diferente de trabalhar ao mercado. Maravilha, obrigado, Inácia, e obrigado aí a todos que organizam o podcast, bem legal as perguntas, muito bom. Que ótimo, então. Obrigada e até a próxima, viu, Daniel? Até. Bom, pessoal, é isso aí. Nós esperamos ardentemente que vocês tenham gostado do episódio de hoje, que teve até assunto de meditação. Olha que coisa diferente para um podcast que fala de tecnologia e de gestão, hein? E a dica é: siga o Sindinfor nas redes sociais e acompanhe bem de perto as novidades do motor da indústria digital. Eu fico por aqui, conto com você no próximo episódio. Até lá!